Olá, meus amados seguidores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nanda e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa linda corujinha chaveiro. Pessoal, espero que vocês gostem. Se gostarem, curte o vídeo, isso ajuda muito no crescimento do canal. Compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Eu sempre estou trazendo agora para vocês um videozinho novo toda semana, de algum amigurumi fofo, tá bom? Então espero que vocês gostem, então bora ativar as agulhas e vamos para o passo a passo. Meus amados, então, para a gente fazer o corpinho da nossa corujinha, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo, tá? Aquele tradicional, na cor 6161, tá bom? Nós vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro, uma tesourinha para arremate e um marcador de pontos, tá bom? E agora, pessoal, nós iremos então iniciar o corpinho da nossa corujinha. Iremos fazer aqui um anel mágico e vamos colocar dentro dele 6 pontos baixos. 1, 2. Feitos 6 pontos, nós iremos fechar o nosso anel e vamos fazer agora 6 aumentos, ficando no total dessa segunda carreira com 12 pontos. Então, vamos fazer aqui aumentos por toda a volta. São 6 aumentos, tá? 1, 2. Fizemos então 6 aumentos e ficamos no final dessa carreira com 12 pontos. Vamos dar mais uma fechadinha aqui no nosso anel. Vamos cortar o fiozinho para não atrapalhar a gente. E agora, pessoal, na terceira carreira, iremos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? O marcador aqui, um ponto baixo e um aumento. Fizemos então a terceira carreira e nela ficamos com 18 pontos baixos, tá, pessoal? Agora vamos fazer a carreira de número 4, que será 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Fizemos então na quarta carreira 2 pontos baixos e um aumento e ficamos ao final dela com 24 pontos baixos. Vamos fazer agora a carreira de número 5. Faremos aí 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Então, pessoal, nessa quinta carreira, nós ficamos no final dela com 30 pontos baixos. Agora, iremos fazer a carreira de número 6. Faremos, então, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Finalizamos então a sexta carreira e ficamos no final dela com 36 pontos baixos. Agora, nós iremos fazer a carreira de número 7, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 1,
3, 4, 5 pontos baixos. Deixa eu só ver se eu peguei. Ah, não peguei, tá certo. 5 pontos baixos e um aumento. Então, fizemos na carreira de número 7, 5 pontos baixos e um aumento, e ficamos no total dela com 42 pontos baixos. Agora, iremos fazer, pessoal, carreiras retas, tá bom? Da carreira de número 8 até a carreira de número 21, apenas pontos baixos sobre pontos baixos, totalizando cada carreirinha aí 42 pontos baixos, tá? Vamos começar aqui da carreira 8 à carreira de número 21. 1, 2, 3, 4, 5. Terminada aí nossas carreirinhas, tá, pessoal? Carreiras retas. Subimos aí da carreira 8 até a carreira de número 21. Deu um total aí de 14 carreiras. Agora, nós iremos diminuir. Faremos, então, a carreira de número 22, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer assim por toda a volta, tá? Vou fazer mais uma vez para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Terminado, então, a carreira de número 22, fizemos aí 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no total dessa carreira com 36 pontos baixos. Agora, iremos fazer a carreira de número 23, 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vendo? 4 pontos baixos e uma diminuição. Fizemos, então, na carreira de número 23, 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos ao total dessa carreira com 30 pontos baixos. Agora, pessoal, nós iremos fazer da carreira 24 até a carreira de número 26, somente pontos sobre pontos, tá bom? Então, nós vamos fazer aí a carreira de número 24 até a carreira de número 26. Um total de 3 carreiras com 30 pontos cada carreirinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Terminado, então, pessoal, as 3 carreiras aí de ponto sobre ponto. Agora, nós iremos encher o corpinho da nossa corujinha, tá bom? Pessoal, vai enchendo aí, tá? De pouquinho em pouquinho, acomodando a fibra bem lá no fundo, tá? Colocando aí mais nas laterais, tá bom? Olha, vai ficando assim. Eu gosto de deixar tipo um furinho no meio, porque depois eu encho esse furinho, aí a fibra ela vai se expandir mais, ficando bem mais uniforme, tá, gente? Vão colocando aí de pouquinho em pouquinho a fibra, bem pouquinho mesmo. Pessoal, o que que acontece? A nossa corujinha, a gente não fecha a cabecinha dela
circular não, tá? A gente amassa depois assim, ó, pra costurar. Aí vai dar esse formato aqui, ó. Mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Vai dar esse formato da cabecinha dela. A gente vai costurar um lado no outro, tá bom? Então, não precisa encher muito, tá? Principalmente aqui no topo, onde vai ser a cabecinha mesmo, não precisa colocar muito enchimento. Na medida que a gente for costurando, a gente vai acomodando o enchimento aqui nos cantinhos, tá bom? Pessoal, agora que já enchemos aqui o corpinho, nós iremos cortar esse fio e deixar um pedaço aí pra gente costurar um lado no outro, tá? Então, nós vamos fazer assim, acomodar aqui nas laterais, vamos achatar mesmo, né? Uma pontinha na outra. Vou passar aqui na minha agulha de tapeceiro. E vamos costurar. Se vocês tiverem uma agulha mais fininha, gente, é até melhor. Aí, a gente vai achatar aqui, ó, você puxa aqui dos lados, que como que nós vamos costurar? Nós iremos pegar sempre uma alcinha de fora aqui com a alcinha de fora aqui, tá? Então, nós faremos o seguinte. Vamos pegar essa primeira alcinha do ponto aqui. Com essa alcinha aqui do cantinho. E fechando, tá? Alcinha de fora. Vai ajeitando aqui a pontinha. Alcinha de fora. Com a alcinha de fora. Ponto com ponto, tá, pessoal? Vai ajeitando a pontinha. Alcinha de fora. Com a alcinha de fora. E vai puxando. Alcinha de fora. Com a alcinha do outro lado de fora. E vão ajeitando aí. Quando chegar mais ou menos aqui no meio, coloque um pouco mais de fibra aqui nesse cantinho, tá, gente? Às vezes eu gosto de usar esse palito aqui, gente, tipo aqueles palitos de churrasco, tá? Pra empurrar a fibra aqui pro cantinho, ó. Pra esse cantinho aqui ficar bem pontudinho, tá bom? Precisa encher ele muito, não. É só mesmo pra ele dar a forma, né? E ficou assim o corpinho da corujinha, tá? Fica assim mesmo, pontudinho para os lados. No final, a gente vai colocar uns detalhezinhos aqui nesses dois biquinhos. Que vai ficar lindo, gente. Agora, eu vou esconder esse meu fiozinho. Pegar essas últimas alcinhas aqui bem do cantinho, ó. E vou esconder o meu fiozinho agora, pra arrematar. Pode entrar aqui um pontinho qualquer, sai em outro ponto qualquer. Se puxar um pouquinho, vocês voltem o biquinho aí, tá? Agora, eu vou arrematar aqui, ó. Pegar aqui um fiozinho, dar um nozinho aqui. Deu um nozinho. Agora, eu vou voltar aqui. Posso sair até lá do outro lado. Esconder o fiozinho. E aqui atrás eu arremato. Tá bom, gente? Olha. E ficou assim o corpinho da nossa corujinha, tá? Ficou assim.
Tá ficando muito bonitinho, né? Nós iremos fazer os olhinhos da nossa corujinha, tá? Nós iremos fazer essa partezinha branca e essa rosinha, tá joia? E para fazermos aí a parte branca, eu vou utilizar este fio também da Círculo, tá? Amigurumi, tradicional. E a numeração dele é a 8176. Não é um totalmente branco, não. Tipo um white, tá bom? Mas quem tiver tudo branquinho pode fazer também. E para fazer a parte rosinha, nós iremos utilizar este daqui. A cor 3131, tá bom? Todos. Então, pessoal, para fazermos aí a parte branca dos olhinhos da nossa corujinha, nós iremos fazer um anel mágico e dentro dele iremos colocar aí 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o anel. Eu já gosto de colocar essa pontinha aqui, tá? Que sobra junto com o próximo ponto que eu vou fazer. A carreira de número 2, então, iremos fazer aí 6 aumentos, tá, pessoal? Então, vamos fazer um aumento. Dois aumentos. Prontinho, pessoal, fizemos aqui 6 aumentos, ficamos no total dessa segunda carreira com 12 pontos baixos, tá? Puxei aqui um pouquinho para fechar o nosso anel. Eu vou cortar este fiozinho aqui que está sobrando. E vou continuar fazendo aqui. Na terceira carreira, iremos fazer um ponto baixo, tá? Que é um ponto baixo. Vou colocar aí um marcador. Eu sempre gosto de marcar o primeiro pontinho da carreira, tá, pessoal? E no próximo ponto, vou fazer 2 pontos juntos, que é o nosso aumento. Isso por toda a carreira. Pessoal, ficamos então na terceira carreira com 18 pontos baixos, tá bom? Fizemos aí por toda a carreira um ponto baixo e um aumento. Agora, pessoal, nós iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, vocês vão entender. Ao invés de 2, eu vou começar com um ponto baixo e um aumento. Agora, sigo fazendo 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. E vou fazendo agora 2 pontos baixos e um aumento. Então, antes de chegar aqui ao marcador, vai sobrar um ponto. Eu vou fazer um ponto só. Por que que eu gosto de fazer assim? Para que o meu trabalho ele fique totalmente redondo. Porque quando você não distribui dessa forma os aumentos, ele fica dando quinas. Vocês vão entender. Então, vamos continuar aqui, tá? 2 pontos baixos e um aumento. Então, vocês lembram que no início dessa carreira nós começamos com um ponto baixo e um aumento? Para completar os 2 pontos baixos e um aumento, ficou um aqui, ó. Eu dividi eles, tá? Ó, último pontinho.
Então, nessa carreira, pessoal, nós ficamos com 24 pontos baixos. E olhem, fica mais redondinho o olhinho, né, o trabalho. Não fica dando aquelas quinas. Tá bom, pessoal? Agora eu vou cortar a minha linha, tá? Vou deixar um pedacinho aqui pra caso eu queira costurar. Se não, gente, como vai ser uma corujinha assim, ela poderá ser um chaveirinho, né? Só mesmo pra decorações, eu posso apenas colar também, se eu quiser, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, dar uma puxadinha aqui e pronto, ficou assim. Vou reservar e juntar com o nosso segundo olhinho. Então, pessoal, os dois olhinhos ficaram assim, a parte branquinha, tá? Agora, iremos fazer a parte rosinha, olha. Esses pontinhos aqui, tá bom? Nos dois olhinhos. Então, meus amadinhos, faremos aqui o detalhe, né? Falei com vocês. Esse detalhezinho rosa. Eu passei meu fiozinho aqui pra trás, tá vendo? Ó? E agora, nós iremos introduzir nossa agulha, né, em algum pontinho aqui. Eu prefiro uns 2 pontinhos de onde nós encerramos a última carreira, uns 2 pontinhos antes. E vamos prender esse fiozinho rosa aqui, gente. Nós vamos prender o fiozinho e vamos subir aí uma correntinha. E no mesmo ponto de base faremos mais 2 pontos baixos, tá? Ó, no mesmo pontinho, 2 pontos baixos. Fica assim, ó. Vendo? O que iremos fazer agora? No próximo pontinho aqui, ó, pontinho do lado, nós iremos fazer, aqui é um pouquinho chatinho, porque foi onde nós finalizamos a nossa carreirinha, né? Nós faremos aqui neste ponto do lado, um ponto baixíssimo, ó. Feito um ponto baixíssimo, vamos subir mais uma correntinha e no próximo ponto, que é do lado de onde fizemos o ponto baixíssimo, vamos fazer aí 3 pontos baixos juntos, ó, 2, 3. Vai ficando assim. Mais uma vez. Vamos prender aqui do ladinho com um ponto baixíssimo. Subiremos uma correntinha e no outro ponto do lado faremos 3 pontos baixos juntos, ó. Vou fazer mais uma vez com vocês, tá, gente? No pontinho, finalizamos aqui, né? 3 pontos baixos juntos. No pontinho do lado, faremos um ponto baixíssimo. Subiremos uma correntinha e no outro pontinho do lado faremos 3 pontos baixos juntos, olha. 3. E vai ficando assim, ó, tá, pessoal? Olha que bonitinho, olha. Vai ficando assim. Chegamos aqui, pessoal, ao finalzinho, tá? Da carreirinha de detalhes aí dos olhinhos. Então, sobrou um pontinho aqui, ó. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui nesse último pontinho. Vou fazer aí um ponto baixíssimo, tá? Eu vou cortar esse fio. Vou puxá-lo pra gente arrematar. Pessoal, eu decidi que eu vou colar os olhinhos, tá bom?
Depois eu ensino vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida de costurar os olhinhos, vocês podem deixar aqui nos comentários para mim, que eu faço questão de postar uma aulinha aí mostrando como que é costurado também os olhinhos da corujinha. A minha eu não vou costurar, porque a minha vai ser para chaveiro mesmo, tá bom? Mas se vocês forem presentear alguma criança, aí é bom costurar sim, tá? De repente vocês dão um pinguinho de cola aqui, ó, né? Cola na corujinha, depois dá alguns pontinhos aqui por fora, tá bom? Então, aqueles 2 fiozinhos que eu deixei no começo, eu vou fazer um nozinho aqui, juntei os dois, ó. Fazer um nozinho, reforçadinho aqui. Vou cortar meu fio. Aqui pode cortar e deixar a pontinha, porque ele vai ficar escondido mesmo, né? Não tem problema se ficar uma pontinha. E aqui, ó, finalizamos com um ponto baixíssimo, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha agulha de tapeceiro e vou arrematar esse fiozinho para fechar a carreira. Então, olha, eu vou passar a minha agulha. A gente começou com um ponto baixo, né? Vou passar aqui nesse primeiro pontinho baixo, depois da correntinha que nós fizemos, tá? Vou dar uma leve puxadinha, tá, gente? Não precisa puxar muito para não deformar. Vou vir aqui para trás e introduzir minha agulha aqui, ó, no pontinho antes, só que atrás e pegando somente a argolinha de trás, ó. Vou enfiar aqui atrás desse pontinho aqui, ó. Pegando só uma argolinha, tá, pessoal? Olha. Vou pegar essa argolinha aqui. Jogar o fiozinho aqui para trás. Olha, não precisa puxar muito, tá, pessoal? Olha. Pra não deformar a pecinha. E vou jogar aqui na parte branquinha. Essa agulha minha tá um pouquinho grossa. Se vocês tiverem uma mais fininha, é melhor. E vou fazer aquele nozinho, tá? Vou puxar aqui, vou cortar o meu fiozinho. E ficaram assim os 2 olhinhos da nossa corujinha. Antes de colocarmos os olhinhos na coruja, nós vamos fazer o bordado, tá, gente? Esse bordadinho aqui do olhinho, tá bom? Vocês podem fazer assim, igual eu fiz, podem fazer um risquinho só, ou assim, virado pra cima, tá bom? Faremos agora o biquinho e os pezinhos da nossa corujinha, tá, gente? O biquinho e os pezinhos. Para fazermos, eu vou utilizar essa cor aqui, ó. A 7030, que é um tom de mostarda. Para ficar um pouquinho diferente daquela que eu fiz. Vocês podem usar aí o tom laranja também, que fica muito lindo, tá, gente? Então, pessoal, para fazermos o biquinho da nossa corujinha, iremos iniciar com um anel mágico. Dentro dele, nós iremos colocar 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel. Faremos agora 5 aumentos, ficando no total dessa segunda carreirinha com 10 pontos baixos, tá? Então, nós faremos aqui. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento.
quinto e último aumento. Que faremos agora. Finalizaremos aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Aquele primeiro pontinho da nossa carreira. Para que fique o formato mais redondinho, tá, gente? Vamos cortar o fiozinho. Deixar um fiozinho maior, porque o biquinho eu vou costurar, tá, gente? Puxa aqui. Vamos dar uma apertadinha aqui nesse fio para fechar ainda mais o anel mágico. Cortar. E deixa a outra ponta pra gente costurar. Como que vai ser esse formato de biquinho? A gente vai pegar e amassar ele aqui, ó. Fechar ele, né? Ele vai ficar assim, tá, gente? Ó. Nesse formatinho de biquinho. Vamos reservá-lo pra gente costurar depois na corujinha. Faremos agora o detalhe aí dos pezinhos, né? Faremos agora 2 pezinhos dessa lindeza. Gente, ela ficou muito bonitinha, né? Olha. Muito delicadinha mesmo com essa franjinha, então nem se fale. Faremos agora os pezinhos da nossa corujinha. Então, iremos iniciar aqui com o anel mágico. E dentro deste anel, faremos 5 pontos baixos, pessoal. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos puxar aqui para fechar o anel. Faremos agora, na segunda carreirinha, 5 aumentos. Ficaremos no total dessa carreirinha com 10 pontos baixos. Então, faremos 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fechar um pouco mais o nosso anel, cortar o fiozinho. Faremos agora, pessoal, 3 carreirinhas de pontos baixos sobre pontos baixos, tá? Então, nós faremos aí da carreira 3 até a carreira 5, pontos baixos sobre pontos baixos. 10 pontos baixos aí na carreirinha, tá? Então, primeira carreira aí, 1, 2, pessoal, sabe como que eu faço para ficar mais fácil? Eu nem vou colocar o marcador não, vejam só. Fiz 2 pontos já, né? Não tem que fazer 3 carreiras de 10. Então, vou contar até 30 pontos, tá bom? Fiz 2, né? Contar até dar 30, viu? 3. Finalizamos aqui, pessoal. Fizemos então, né? Só recapitulando. 5 pontos baixos no anel mágico, 5 aumentos. Ficamos com 10. Aí, subimos mais 3 carreirinhas de 10 pontos baixos cada, tá? Então, nós ficamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Pessoal, vocês vão fazer mais um dedinho aí, tá? Eu já fiz o meu aqui, olha. E o segundo dedinho que vocês fizerem, vocês não vão arrematar o fio, tá? Porque vocês vão usar para unir aqui, ó, no outro dedinho. Então, nós vamos unir aqui, eu peguei um pontinho qualquer com um ponto baixo. Então, pessoal, cada dedinho não ficou com 10, então, nós vamos ter que ter um total, nós vamos contornar aqui, ó, tá? Vamos fazer 10 desse lado, 10 desse lado e nos encontrarmos aqui de novo. Depois contornar aqui, ó,
Nós ficaremos no total aí com 20 pontos baixos. Estamos unindo duas pecinhas de 10 pontos cada. Já fiz o meu primeiro, então eu vou caminhando aqui, ó. 2. Não precisa brigar, viu, gente, com o dedinho aqui dentro, aqui, ó. Porque não cabe mesmo, é pecinha pequena. Crochetar com o dedo aqui dentro, tá vendo? Não dá. 3, eu pego por fora aqui, ó. 4. 5. 6. Contornamos então, pessoal, os dois dedinhos, tá? Ficaram assim, dando um total aqui de 20 pontos baixos, tá bom? Agora, nós iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vou colocar meu marcador aqui agora. Um ponto baixo e uma diminuição, olha. Fizemos, então, um ponto baixo e uma diminuição e ficamos no final dessa carreira com 14 pontos baixos. Agora, faremos pontos baixos sobre pontos baixos, uma carreirinha só, tá, pessoal? Então, vamos fazer um ponto, vamos contornar de novo aqui. Carreirinha finalizada, pessoal. Iremos fazer, então, agora o seguinte. Como já tá ficando mais apertadinho aqui, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá, pessoal? Esse pezinho eu não gosto dele muito cheio, não. Mas eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui em cada. Coloquei, então, gente, olha, um pouquinho de enchimento. Só um pouquinho mesmo, tá? Depois a gente coloca um pouquinho mais, quando tiver fechando aqui, mais um pouquinho. O que nós iremos fazer agora, pessoal? Então, nós faremos aí um ponto baixo. Um ponto baixo, que nós iremos fazer agora. E uma diminuição, novamente, tá? Um ponto baixo e uma diminuição, pessoal. De novo, um ponto baixo. E uma diminuição, olha, alcinha de fora. Alcinha de fora. Laço e puxo tudo, ó. Faço pontinho. Tá? Carreira finalizada. Pessoal, uma observação aqui. As duas carreiras de diminuições que eu fiz aqui, sempre sobrava um pontinho aqui, tá? Ao invés de eu fazer no último aqui, um ponto baixo, uma diminuição, eu fazia um ponto baixo e outro ponto baixo. Dá certinho, tá? Não precisem se preocupar. Agora, iremos fazer novamente uma carreira reta de ponto sobre ponto. Essa carreira aqui, ela tem 10 pontos, tá, pessoal? Ficou com 10 pontos baixos. Então, nós iremos fazer 1, 2. Finalizamos aqui essa carreirinha. Ficamos no final dela com 10 pontinhos baixos. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento. Só um pouquinho mesmo, tá, gente? Colocar aqui com o cabo da agulha. Agora, meus amores, faremos, então, 5 diminuições, tá? Pra fechar aí o nosso pezinho. Vai ficar um pouquinho difícil de pegar, mas dá, viu? Olha, primeira diminuição. Aqui eu nem coloco marcador não, tá, gente? Mas se vocês quiserem colocar,
Fizemos então, pessoal, 5 diminuições. Vou deixar um fiozinho mais longo, porque esse daqui eu gosto de dar uns pontinhos depois, além de dar um pinguinho de cola, tá? O que nós faremos agora? Com uma agulha de tapeceiro, nós iremos fazer aquele falso anel mágico, né? Pra terminar de fechar nossa pecinha aí. Então, vamos lá. Pegaremos aqui, ó, as alcinhas de fora, tá? Então, faremos aí eu vou contornar com 5, pegando 5 pontinhos, tá? 2, 3, 4 e o nosso último pontinho aqui, e 5. Agora, eu vou colocar minha agulha aqui no meio mesmo. Eu quero que esse ladinho fique pra cima, então eu vou aqui pra trás, seguro aqui, ó, e puxo pra terminar de fechar. Aqui atrás, eu vou dar um nozinho, vou dar uma laçadinha aqui no pontinho qualquer. Vou fazer aí um nozinho. E, finalizado o nozinho, eu vou colocar esse fiozinho aqui pra dentro, tá, gente? Sair aqui no outro dedinho. Na verdade, eu vou sair aqui, ó, que a gente vai dar uns pontinhos aqui depois, tá? Então, não vou cortar o fio. E vocês façam aí 2 pezinhos, tá bom, pessoal? Ficaram assim nossos pezinhos. Daqui a pouquinho nós vamos para a montagem da nossa corujinha. Então, pessoal, vamos para a montagem da nossa corujinha, tá? Nós vamos escolher um ladinho qualquer e aplicar aí os membros dela, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu peguei esse fio preto, porque eu quero fazer aquele bordado no olhinho, tá bom? Nos olhos, né? Eu coloco um fio inteiro assim mesmo. Gosto dele mais grossinho, porque o olho da corujinha é muito grande. Então, eu prefiro um olhinho preto, né? O tracinho preto mais destacado. Vou pegar um pedaço de fio aqui. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro. Então, pessoal, agora iremos fazer o bordado dos olhinhos, tá? O que eu costumo fazer? Eu gosto, assim, de dobrar a pecinha ao meio e pegar aqui na lateral com espaço de um pontinho branco, né? Deixar aqui de cada lado. Opa, soltou aqui meu fio. Então, olha, deixo um pedacinho de fio para arrematar no final. E vou aqui para outra lateral, respeitando aqui um pontinho também do outro lado. Passa minha agulha por aqui, vou segurar essa ponta minha que tá aqui atrás, ó. Vou puxar aqui. Tá vendo, gente? Um risquinho só, parece que ela fica dormindo, dá também. Aí, vou aqui por trás, vou sair aqui uma carreirinha abaixo aqui do rosa. Vou passar minha agulha aqui por dentro, olha. Tá vendo, ó? O que eu faço agora? Eu volto aqui, né? Pra segurar o fiozinho, olha. Dou uma leve puxadinha. Aqui atrás também. Ajeito com os dedos mesmo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Nesses 2 fiozinhos, tá? Dá um nozinho sem repuxar, viu, gente? Não precisa repuxar muito, não. Se vocês forçarem muito aqui, vou cortar, tá? Aí, repuxa lá na frente.
Vou cortar também de cá. Olha, ficou assim. Então, o que que eu vou fazer? Pra não ficar saindo do lugar, eu vou dar um pinguinho de cola. Eu gosto de usar essa cola aqui, ó, tá? Cola universal da Círculo. Com a própria agulha aqui, gente, eu molho um pouquinho aqui na pontinha, porque eu não quero muita cola não, tá, gente? Só mesmo assim um pinguinho aqui de cada lado. Eu faço assim, e com o outro lado da agulha eu chego mais aqui, ó, pra colar. Quero só pra segurar esse fiozinho mesmo, num lugarzinho aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, molho aqui um pouquinho. E dou outro pinguinho aqui desse lado. Posso passar assim. Venho com a minha agulha, ponta do dedo também, e chego pra cá, ó. Chego no lugar. E espero secar, tá? E ficaram assim os olhinhos. E agora é só fazer a aplicação deles. Eu gosto, pessoal, de colocar os olhinhos primeiro, tá? Colocando os olhinhos no lugar, o restante você vai encaixando aí direitinho. Então, olha que bonitinho. Tá vendo? Eu vou colá-los assim, tá? Eu prefiro colar mesmo, vocês podem costurar. Vou colá-los nessa posição aqui mesmo. Do jeito que tá aqui, gente. Eu vou colar. Tá bom? Olhinhos colados, já posicionei o biquinho e agora... Voltamos então, pessoal. Agora nós iremos costurar as asinhas da nossa corujinha. E o que eu fiz? Eu já posicionei e costurei desse lado, tá? Ficou bem na lateral do corpinho dela. Tive como base aí o início do olhinho preto e você vai caminhando para posicionar a outra asinha. Ela vai ficar um pouquinho emborcada mesmo. Eu não costurei ela toda, tá vendo? Ela ficou com esse espaço aqui. E vamos costurar então. Eu já alfinetei aqui. Ah, gente, eu deixei esse resto de linha aqui atrás. Vou até cortar um pedacinho dela, porque eu vou fazer o meu arremate aqui atrás, tá bom? E vou fazer o arremate depois que eu terminar de costurar a outra. Então, nós vamos colocar aqui na agulha de tapeceiro. E bora costurar essa asinha aqui. É muito simples, tá, pessoal? Coloquei esses alfinetes aqui só pra me dar uma referência. Posicionar direitinho aqui. O comecinho dela vai ser aqui, então. Vou começar a costurar. Vocês vão pegar sempre um pontinho na corujinha e um pontinho na asinha. Tirei esse alfinetinho pra cá. Tá vendo? Bom que ela é pequenininha, dá pra vocês girarem ela até se precisar. Tá vendo, ó? Agora, nós vamos pegar um ponto da asinha, olha. Vamos costurar aqui. Daqui a pouco, iremos descer aí na vertical. Então, pessoal, eu saí aqui, ó, na mesma posição que eu terminei a minha asinha deste lado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar pro outro lado, tá? Eu vou entrar aqui onde eu saí mesmo e passar para cá, ó. Na mesma linha, tá, pessoal? Olha, que eu vou costurar agora deste lado. Que lembrem que eu não costurei, que é a posição da outra, ó. Tá vendo, ó? Não costurei ela toda, tá? Porque eu quero esse efeito aqui de asinha entreaberta. Então, eu vou pegar agora a alcinha aqui da asinha. Ó. E vou costurando. Não tem problema, ela pega um pouquinho abaixo da pálpebrazinha dos olhinhos. E olha, aí vocês analisam pra ver se tá ficando na mesma direção, ó. Tá? E vamos costurar.
Entra aqui. Pegando sempre um pontinho da asinha e um pontinho do corpinho da coruja, ó. Opa. Vocês podem arrumar até uma agulhinha mais fina se vocês tiverem, tá? Pra fazer essa costura. E vamos, olha, debaixo aqui dos olhinhos. Tô terminando aqui já. Tirar esse alfinetinho. Dá uma olhadinha assim, uma ajeitada, tá vendo? Ficou do jeito que eu quero. Vocês dão uma ajeitadinha, que de tanto apertar a corujinha, as coisas saem do lugar. Olha. Agora, pessoal, eu vou arrematar meu fiozinho aqui atrás, tá? Olha. Vou sair aqui junto com o outro fiozinho. E antes de arrematar, eu gosto de dar mais uma conferidinha pra ver se tá tudo certo. A princípio está. Olhando aqui. É isso mesmo que eu quero. Vou dar um nozinho aqui, ó. Para arrematarmos o nosso fiozinho, tá? Vou dar até mais um, pra ficar bem preso. E agora, vamos arrematar o nosso fiozinho. Vamos voltar com o fio aqui pra dentro. E cortar o fio, tá? Pode dar uma ajeitada aqui, costuma dar uma afundadinha. Cortaremos o fio. E nossas asinhas estão costuradas, tá? Ficam bonitinha, né, gente? Agora, iremos para os pezinhos. Pessoal, posicionei os pezinhos, tá? Aí. Fica com o pezinho assim, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar um pezinho, porque um eu já posicionei. Eu vou dar uns pontinhos aqui nessa região aqui do pezinho. E o restante eu vou colar, próximo aos dedinhos, tá bom, gente? Então, olha, nós vamos pegar um pontinho aqui na corujinha. Vou dar uns 2 ou 3 pontinhos mesmo, só pra ficar presa com essa parte de trás. Olha. Eu entro aqui dentro aqui mesmo, aqui, ó. Eu não saio aqui em cima, não, tá? Pra fazer essa costura aqui, eu gosto assim. Igual eu falo, gente, cada um tem um jeitinho especial de costurar. Vocês podem só colar também se quiserem, tá? Fica a critério de vocês. Olha, agora eu vou pegar mais um pontinho aqui na corujinha. Assim, ó. E mais um pontinho aqui no pezinho dela. Então, pessoal, fiz a minha costura aqui. Olhem, observe se o pezinho tá bem posicionado. Ela vai ficar em pezinho assim, né? Aparecendo a beiradinha aí dos dedinhos. Olhando que pra mim tá bom, viu? Fica assim. Eu vou passar um pinguinho de cola aqui. A cola que eu utilizo é essa cola aqui pra tudo, que eu gosto muito dela.
vou dar um pinguinho de cola aqui, logo abaixo aqui, ó. Pinguinho não, né, gente? Coloca razoável, tá? O que eu faço? Eu vou colocar o alfinete pra esperar colar, tá, gente? E esse fiozinho depois nós vamos arrematar ele. Nós vamos fazer assim com o outro pezinho, tá? Pra ficar assim bem bonitinho, olha. Pezinhos, então, pessoal, costurados, tá? Ficaram assim, olha que bonitinho. E agora, nós vamos fazer esse detalhezinho aqui, olha que lindinho, né? Desse, tipo um cabelinho dela, com a franjinha, olha. Nós vamos fazer esse detalhe. Pessoal, então agora nós iremos fazer o detalhe da cabecinha da nossa corujinha. São esses detalhes aqui, olha. Eu cortei aqui 3 fiozinhos da cor rosa, e que eu fiz os olhinhos, né? E 3 da cor roxinha. Então, o que que nós iremos fazer? Vamos juntá-los aqui. Dobrar ao meio assim, ó, tá? Cortar tudo. Agora, nós iremos pegar um fiozinho roxinho, um fiozinho rosinha. Não tem problema ficar do mesmo tamanho, não, que depois a gente vai cortar, viu, gente? Um roxinho e um rosinha. Pessoal, com a agulha mais fininha, o que que nós iremos fazer? Nós começaremos aqui, olha, no cantinho, tá? Desse biquinho que nós deixamos aqui, ó. Pegue bem no cantinho, tá? E eu vou pegar aqui o meu fiozinho rosa. Vou pegar, vou passar meu fiozinho aqui dentro. E vou fazer a laçadinha aqui, ó, pra passar todos, ó. Passou as 2 pontinhas, eu dou aquele nozinho básico e puxo. Agora, que cor que eu vou fazer? Com a cor roxinha. Eu vou intercalando aqui as cores, tá? Tá, pessoal? Depois nós vamos cortar aqui, aparar. Agora, para o outro lado, mesma coisa. Passei, então, pessoal, os fiozinhos, tá? Agora, nós vamos apará-los. Vocês podem pegar uma tesoura. E podem cortar aí, pessoal, o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Vamos cortar um pouquinho primeiro, a gente verifica se tá bom. E corta mais, se precisar. Eu acho que tá até bom, viu, gente? Tá bom. Se quiserem, podem até dar uma desfiadinha no fio. Olha aqui, gente, o efeito desfiadinho, que gracinha que ficou, tá vendo? Agora, nós vamos fazer a franjinha, né? Reservei um pouquinho de fio, olha que bonitinho. Que vai ficar. E agora, nós iremos aplicar na franjinha. Mesma coisa, que eu vou fazer com um pouquinho assim, um fio mais longo um pouco, para não ter erro. O que que nós iremos fazer aqui? Nós vamos passar aqui nessa alcinha, ó, mais ou menos no meio da cabecinha dela. Fazer a mesma coisa que fizemos na pontinha aqui dos lados, no biquinho da cabeça, né? Como se fosse aplicando aí o cabelinho nela. Que é um cabelinho dela, né, gente? Vai ficar a franjinha dela, ó. Por que que eu pego daqui pra lá? Porque eu quero que o cabelinho fique voltado pra frente, tá? Então, meus amores, eu fiz a aplicação aqui da franjinha, agora eu vou dar uma aparada nela. E vamos fazer o mesmo efeito que fizemos aqui na lateral da cabecinha, tá? Vou cortar um pouco aqui.
Ai, que bonitinho. Então, pessoal, olha aqui. Que bonitinho ficou o efeito, né? A franjinha, ela vai vir aqui de ladinho, tá? Vem de ladinho a franjinha. Nós vamos dar um pinguinho de cola logo abaixo aqui. Pra poder ficar só de cola, tá, pessoal? Ajeitando com as pontas do dedo. Espera um pouquinho pra colar. Pessoal, vou mostrar pra vocês como eu aplico essa argolinha no topo da cabeça da corujinha pra ela virar um chaveirinho, tá? Eu peguei um fio duplo, passar por aqui, na agulha de tapeceiro, vou vir aqui no topo da cabecinha da corujinha, passar minha agulha, deixar essa ponta aqui pra costurar. Vou vir aqui, ó, na minha argolinha, passar aqui também. Vou prender essa argolinha aqui, tá? O que que eu faço? Eu vou dar um nozinho aqui, pra ela prender. Um nozinho não, vou dar só uma laçadinha mesmo, né? Nó não, tá? E trago esse meu fio aqui para trás, olha. Vou pegar a outra ponta, fazer a mesma coisa. Vou levar ela lá para trás. Sair aqui junto, ó. Tá? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma puxadinha aqui pro fiozinho encaixar direitinho, tá bom? Tá vendo? Fica imperceptível, vou mostrar pra vocês. Aqui, agora eu arremato, olha. Dou um nozinho reforçado. Vou dar um nozinho aqui. Vou cortar esse fiozinho. Vou colocá-lo para dentro aqui, ó. Esse nozinho aqui para dentro, tá? Ó. E ficou assim, gente, olha. A argolinha bem presa, tá? Ajeita aqui. Olha. Olha que bonitinho, gente, que ficou. Ela vai ficar assim. Olha a outra que gracinha. Olha que bonitinha, gente, que ficaram nossas corujinhas, tá vendo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito com muito carinho pra vocês, tá? Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Eu estou sempre trazendo agora novidades em amigurumis para vocês, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.